Você já ouviu falar sobre dupla excepcionalidade? Você conhece alguém que foi diagnosticado com autismo ou TDAH, mas também possui uma inteligência fora do normal? Nesse vídeo aqui eu vou explicar o que é a dupla excepcionalidade e quais são as explicações da neurociência para essa condição. A dupla excepcionalidade é um conceito que descreve pessoas que têm habilidades cognitivas extraordinárias ao mesmo tempo que passam por dificuldades sociais ou outros tipos de alterações. Basicamente uma pessoa que tem TDAH, dislexia ou transtorno do espectro autista, mas também tem altas habilidades cognitivas. Esses indivíduos são notáveis por seu potencial em áreas como artes, matemática ou raciocínio lógico, mas geralmente encontram dificuldades significativas em aspectos como organização, leitura ou interações sociais. As pesquisas em neurobiologia e neurociência das pessoas com dupla excepcionalidade são bastante escassas, mas até o presente momento, as pesquisas indicam que as mesmas áreas cerebrais responsáveis pelo aumento da habilidade cognitiva nessas pessoas também pode ser responsável pelas alterações relacionadas com os transtornos psiquiátricos, como o transtorno do espectro autista, TDAH, entre outros. No caso do autismo, por exemplo, algumas habilidades como a memória excepcional e o foco em detalhes estão associadas a certas características neurobiológicas, enquanto as dificuldades sociais podem surgir dos mesmos mecanismos. Existe uma hipótese recente de um pesquisador chamado Sharkey, que propõe que os mesmos mecanismos neurobiológicos que explicam o desenvolvimento da habilidade cognitiva em pessoas com dupla excepcionalidade são responsáveis pelos defeitos ou pelos prejuízos associados com os transtornos psiquiátricos ou do neurodesenvolvimento que esses pacientes também apresentam. A ideia é que esses mecanismos, até certo ponto, podem ser vantajosos. No entanto, quando eles são intensificados além de um certo limiar, eles se tornam patológicos. Essa ideia se aplica especialmente a condições como o transtorno do espectro autista, onde algumas características podem favorecer habilidades como o foco intenso, memória e processamento de detalhes, mas também podem levar a dificuldades sociais e comportamentais. A pesquisa sugere que alterações de certas redes neurais específicas no cérebro de pacientes com transtorno do espectro autista podem, até certo ponto, favorecer o desenvolvimento da superdotação ou das altas habilidades cognitivas, mas a partir de um certo limiar, isso pode acabar alterando a conectividade dessas redes com outras áreas, fazendo com que surjam os déficits relacionados com a comunicação social e toda a relação pessoal que é bem presente nos pacientes com o transtorno do espectro autista. Entender esse equilíbrio é essencial para a gente compreender tanto a resiliência quanto a vulnerabilidade em transtornos de desenvolvimento neurológico. Um dos conceitos primordiais para a gente entender essas alterações é o conceito de neuroplasticidade. A neuroplasticidade é um processo pelo qual o nosso cérebro se adapta frente à experiência, seja reorganizando sua estrutura, como também reorganizando a funcionalidade de redes neurais específicas. Indivíduos com dupla excepcionalidade parecem ter um grau elevado de neuroplasticidade em algumas áreas, o que permite que seus cérebros se ajustem e melhorem determinadas funções. Essa capacidade pode explicar como indivíduos conseguem superar certos desafios e se destacar em áreas específicas, apesar das dificuldades em outras. No entanto, essa mesma neuroplasticidade aumentada pode ser justamente a causa para a criação de redes neurais deficientes e que prejudicam o funcionamento correto de habilidades como a comunicação social. Eu sei que pode parecer contraintuitivo, mas a neuroplasticidade por si só não é algo bom nem algo ruim. É apenas um processo de adaptação do nosso cérebro através de vários processos complexos de colocar receptor, tirar receptor e modificar ali a estrutura do cérebro. O aumento por si só da neuroplasticidade não significa uma melhoria da eficiência de redes neurais específicas. Pode ser que aumente a neuroplasticidade, mas essa rede fique ineficiente ou até mesmo tenha um processamento anormal, o que por sua vez poderia estar correlacionado com o aumento dos sintomas do transtorno do espectro autista ou do TDAH, ou seja, de disfunções cognitivas. Outro ponto muito importante de destacar aqui é que o perfil cognitivo de pessoas com dupla excepcionalidade é bastante heterogêneo. Isso significa que, embora eles possam apresentar uma boa aptidão para certas áreas do conhecimento, outras áreas podem ser significativamente prejudicadas. Um estudo comparando indivíduos com dupla excepcionalidade e indivíduos apenas superdotados mostrou que aqueles com dupla excepcionalidade apresentavam scores mais baixos em escalas de testes de QI, como velocidade de processamento e memória de trabalho. Ao mesmo tempo, esses indivíduos demonstraram habilidades cognitivas superiores em áreas como o raciocínio verbal e abstrato. Essa grande variabilidade nas habilidades cognitivas, nos diferentes domínios cognitivos apresentados pelos pacientes com dupla excepcionalidade
excepcionalidade torna o diagnóstico extremamente complicado. Isso porque tanto as suas habilidades podem mascarar as suas deficiências, quanto vice-versa. As suas deficiências podem mascarar as suas altas habilidades. E aí, fica num jogo de sinuca de bico muito difícil de diagnosticar. Além das dificuldades cognitivas, pessoas com dupla excepcionalidade também sofrem bastante com as pressões sociais. O fato de possuírem habilidades excepcionais muitas vezes gera expectativas elevadas, tanto por parte de seus pais e professores, quanto até mesmo de si mesmos. A pressão para corresponder a essa expectativa de ter um excelente desempenho acadêmico ou profissional pode levar ao surgimento de transtornos psiquiátricos, como os transtornos ansiosos ou transtornos depressivos. Além disso, as dificuldades de interação social, que são muito presentes em pessoas com dupla excepcionalidade, uma vez que a grande maioria deles apresenta ou diagnóstico de TDAH ou do transtorno de espectro autista, pode agravar ainda mais o sofrimento psíquico e aumentar o risco de desenvolvimento de transtornos psiquiátricos. Eu acho bastante importante a gente trazer a reflexão aqui que para o nosso sistema educacional ser capaz de absorver pessoas com dupla excepcionalidade, a gente precisa repensar a forma como a gente constrói o currículo e como a gente avalia os alunos. Isso significa que tanto as habilidades quanto as deficiências deles devem ser levadas em consideração ao planejar intervenções e estratégias de suporte. As escolas devem ser flexíveis o suficiente para desafiar esses indivíduos em suas áreas de talento, enquanto oferecem o apoio necessário nas áreas de dificuldade. Em resumo, a dupla excepcionalidade é uma condição neuropsiquiátrica bastante rara e que está relacionada com as altas habilidades em áreas específicas cognitivas e algum tipo de déficit, como o transtorno do espectro autista ou o TDAH. O cérebro dessas pessoas parece apresentar uma combinação única de neuroplasticidade aumentada, fazendo com que certas circuitarias funcionem de forma bastante eficiente e outras circuitarias não funcionem tão adequadamente. A gente ainda sabe muito pouco sobre essa condição, então mais estudos precisam ser feitos para que a gente de fato consiga entender como que é o cérebro dessas pessoas e como que a gente pode planejar intervenções para melhorar a qualidade de vida e o desempenho delas. Bem, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você tem essa dupla excepcionalidade ou conhece alguém que talvez tenha, comenta aqui embaixo e compartilha com seu amigo que precisa saber mais sobre esse assunto. Muito obrigado pela atenção e até mais!